Está com lembrar de gravar. Assim seja. Que assim seja. Estou gravando. Isso aí. Paulinha, você está tão sorridente hoje que eu acho que é você que vai ler. Ela tá Olha a Sônia radiante. como é que está sorridente. Você nem olhou. A Sônia está um sorriso só. Após um elogio, aguarde. Livre espontânea pressão. Aliás, Vamos lá. qual é o item hoje em que eu não gravei? Aliás, eu não consigo gravar esse item. Isso que eu ia falar, você não grava dia nenhum. É o 4. Olha, Né, Sônia? Não grava É dia nenhum, eu verdade. não gravei. Não grava dia nenhum. É o 4. Eu gravo porque eu anoto no meu livro aqui que a Marcinha me deu de 1.800 anos atrás. é o 4, né? É o 4. Eu sabia que era o 4. Ah, Tinha certeza, né, Bem? Você tinha certeza. Absoluto. É, bem. você fala Ia testar as nossas mentes, né, titia? Só isso. fala demais, hein? Pois é. Essas mulheres. Então, vamos lá. Cada Vamos lá, existência representa para a alma a oportunidade de um adiantamento. Depende da sua vontade que esse adiantamento seja o maior possível, permitindo-lhe subir numerosos degraus ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, ela terá perdido a oportunidade e, como é sempre necessário que cedo ou tarde pague a sua dívida, terá de recomeçar numa nova existência as mesmas lutas em condições mais penosas, porque uma nódoa que não apagou, ela acrescentou a uma nódoa que ela não apagou, ela acrescentou outra. É, pois, nas encarnações sucessivas que a alma se liberta pouco a pouco de suas imperfeições, que ela se purga numa palavra, até que se torne bastante pura para merecer libertar-se dos mundos de expiação e ir para os mundos mais felizes, deixando estes mais tarde para gozar da felicidade suprema. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos tocados e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a terra é um deles. Os homens expiam nela o seu passado e o seu presente em benefício do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que se faz a respeito, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência neste mundo, segundo o grau de adiantamento e depuração a que possa chegar pelo próprio trabalho. Dela saímos, não por haver completado um certo tempo ou pelos méritos de outros, mas pelo nosso próprio mérito, segundo essas palavras de Cristo. A cada um segundo suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Tio, tá fechado. Nós vimos aí que... Poxa, Filha, vida, que tá esse troço Isso aqui aqui, suas coisas, tem que tirar fogo. daqui. Pessoal, pra cá, Quer fazer algum comentário, Paulinho? que acabar Ou quem aqui. queira fazer o Acabar aqui. comentário? Pois, povo vai. Alguém gostaria de fazer Eu algum também. comentário? Ô, titio, Eu gostaria. Bem? Eu gostaria. Não, é só algumas observações que, quando ele está falando aí da lei de causa e efeito, né? De a gente espia na outra encarnação as faltas que nós fizemos em outras vidas.
é bom lembrar, não sei se ele vai falar isso mais na frente, eu tinha muito essa ideia de que as coisas eram, como é que se diz, as coisas muito engessadas assim, né? Fez, paga igualmente, sofre na mesma coisa. E depois eu acabo percebendo que a coisa tem uma flexibilidade, né? Que você pode resgatar, não necessariamente sofrendo, mas O trabalhando. amor cobre a multidão de pecados, né, Chico? Exatamente, trabalhando no bem, né? Aprendendo a amar. Isso demonstra a misericórdia divina, né? Para com nós. Só essa observação. A mim, mais do que a misericórdia, é a justiça mesmo. Isso aqui eu acho que é o ensinamento, esse 4 aqui é o ensinamento que me dá mais consolo. Porque a gente sabe que depende da gente, que a gente tem condições de melhorar, que não vai ficar lá naquele inferno nem dos pagãos, nem dos cristãos, eternamente. Isso aqui é um consolo muito grande. Cleonice parece que também queria falar, não queria, Cleonice? Eu ia fazer um comentário que ontem a gente falou muito sobre isso, né? Sobre Exatamente. esse purgatório, né? O purgar as nossas imperfeições, né? Isso, exatamente. Então, e aí a gente vê que realmente existe, mas não daquela forma como era vista antes, mas sim de você purgar as imperfeições e crescer, né? Às vezes, que nem a Paulinha estava falando aí, quando nós chegamos à consciência que nós estamos tendo hoje, já nesse momento, a partir do momento que a gente começa a estudar e começa a abrir a nossa mente, a gente adquire um conhecimento maior, vamos dizer assim, do nosso equilíbrio, né? E aí a gente começa a crescer muito mais. Mas lembrando ainda que eu acredito que a maioria das pessoas não consigam ainda enxergar dessa forma que é colocado aqui, e dessa forma em que a gente tem que aproveitar cada encarnação, o crescimento, né? E uma das coisas que eu achei, que eu observei bastante aqui, é que se a gente não aproveita a reencarnação, na próxima a gente vai ter mais dificuldade porque você não conseguiu cumprir, né? Então, esse também é um peso que você carrega para você poder purgar também, né? Exatamente isso, é esse sentido mesmo. Esse sentido do purgatório que se traz hoje, a doutrina traz para a gente, com esse entendimento, né? Não aquele entendimento que o catolicismo imprimiu, né? Mas é esse, no sentido de purgar realmente. O que é purgar, né? Ontem nós falamos sobre isso, né? E a Yolanda até deu exemplo, né? Deu exemplo, exatamente, do tumor, né? Quando você está com fungo, né? Você precisa extrair as impurezas que estão dentro dele. É a mesma coisa. É por analogia, né? Cada um segundo suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Não é assim? Purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É uma ideia, né? Não naquele sentido que a gente já falou, né? Não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, né? Uhum. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Então, existe, porque realmente somos imperfeitos e precisamos chegar um dia à perfeição. E isso são degraus que a gente vai galgando pouco a pouco, né? E tem aqui mais um pedacinho, né? Mas, contrariamente à ideia que se faz a respeito, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência nesse mundo segundo o grau de adiantamento e depuração a que possa chegar pelo próprio trabalho. Não por haver completado um certo tempo,
ou pelos méritos de outros, mas pelo nosso próprio mérito, segundo estas palavras de Cristo, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, o esforço depende única e exclusivamente de cada um de nós. Não dependemos dos outros para sermos felizes. E nem nós podemos caminhar para os outros. Nós temos que caminhar porque essa é a lei, né? Como é que a gente vai se exercitar se eu aproveitar o exercício do outro? Uma academia, quando alguém vai à academia para poder fazer aquele monte de exercício, né? E às vezes até dá vontade de pagar alguém para fazer, né? Mas não vai adiantar nada, né? Eu posso aprender com os erros dos outros, mas eu não posso caminhar pelo outro. Não, com os erros dos outros a gente pode aprender, agora não pode caminhar por eles. Posso caminhar por eles. Não é verdade? Também queria pagar alguém para fazer academia para mim. Pois é, né? Não vai adiantar nada, né? Nessa escola aqui, ninguém passa por decreto, né, Cleonice? Não E mesmo. não existe negociata nas leis de Deus, né? Não existe jeitinho brasileiro nas leis de Deus. A gente fala jeitinho brasileiro, não é só brasileiro que dá jeitinho, não. Tem muitos todo outros aí que mundo. dão. É que brasileiro é mais jeitoso, né? É mais jeitoso para dar jeitinho, né? É o criativo, tem muita criatividade. Teve alguém que Muita habilidade. estava falando outro dia, acho que era um chinês falando do brasileiro, Ela falou que essa condição que a gente tem de deu um negócio certo, de ajeitar deu um negócio errado, da gente conseguir fazer com que aquilo Que dê certo, né? continue funcionando, né? Nem que ele dê certo, mas que continue essa improvisação. É o rei das gambiarras, né? Mais ou menos isso. Então vamos. Vamos lá. Aquele que sofre nesta vida pode dizer, portanto, que é por não estar suficientemente apurado e que depurado e que, se não fez na existência anterior, terá ainda que sofrer na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se por tanto tempo quanto se for imperfeito, como se sofre de uma doença por tanto tempo quanto não se consegue extinguir as suas causas. É assim que um homem orgulhoso sofrerá as consequências do orgulho, da mesma maneira que um egoísta as do egoísmo. Aí é a lei da causa e efeito que o Chico estava falando. Bom, isso já foi mais ou menos, já foi dito, né? Esses 5 que a gente já comentou, né? 6. 6. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual em razão dos graus da sua imperfeição. Sofre depois na vida corporal que lhe é dada como meio de reparação. É por isso que ele se encontra com as pessoas que têm ofendido, seja em situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, seja em situações que representam o seu reverso, como neste exemplo, estar na miséria se foi um mal rico, ou numa condição humilhante se foi um orgulhoso. São os testes que a gente vai passando, as experiências que a gente vai passando, né? Já imaginou a gente ter uma vida, vamos dizer assim, nababesca, né? Uma vida cheia de dinheiro, bem abastado, bens materiais à vontade, usufruindo aquilo, gastando à vontade, sem se preocupar com ninguém, né? Só se preocupa consigo mesmo. É uma experiência, porque a pior experiência que existe é essa do rico, né? Que ele é suscetível a cometer inúmeros outros deslizes, né?
O dinheiro leva uma outra condição, que é o poder, né? Ou o poder leva o dinheiro também, tanto um quanto o outro. As duas situações são bem compatíveis, né? Aí ele passa por aquela experiência durante algum tempo, uma existência inteira, né? Por não ter feito, não ter sido realmente bem aproveitado aquilo que ele conquistou, que ele fez, ou da forma como ele conquistou também, numa outra vinda à Terra, certamente ele vai sofrer as consequências. O que aconteceu? Poxa, aí depois te reclama, né? Poxa, eu não tenho nada, eu não tenho onde cair vivo, porque morto eu vou cair em qualquer lugar, né? Eu não tenho recurso nenhum, não tenho nem o que comer, porque chega a essas condições, porque também é uma experiência, você vai experimentar tudo. Isso é aquilo que a gente falou, é o exercício para o espírito, né? É aquela história do fogo, aliás, como é que a gente fala? Para esquentar o ferro na brasa, como é que da forja, da bigorna e do martelo, né? E também tem a água, né? Você vai lá, coloca a ferramenta lá, coloca aquele ferro bruto na forja, aquece até ele ficar vermelho, leva ele para a bigorna, com um camartelo você realmente vai moldando aquela peça, mas para conquistar ou conseguir a têmpera ideal, ou é mergulhado no óleo frio ou mergulhado também na água, nos dois, ou num ou no outro, até você adquirir uma têmpera para aquele tipo de ferramenta que você está produzindo. Assim somos nós passamos por essas experiências da forja e do martelo. E é a realidade. Nós somos, volta e meia, mergulhados num fogo, no aquecimento, numa quentura, para que a gente possa realmente ficar atento, né? A gente reclama, né? Por isso que tem que valorizar quando se sofre. Não é ser masoquista, não é a condição de masoquismo, né? Mas é a condição de saber por que nós estamos sofrendo. Eu estou sofrendo por alguma razão, porque nada vem até nós por um acaso. Não existe acaso no dicionário divino, não existe acaso. Se nós estamos passando por alguma situação boa ou ruim, porque é inerente a todos nós. Então, a gente não pode se lastimar porque está sofrendo, não podemos nos lastimar porque estamos enfermos. Até porque se a gente está sofrendo, o problema é nosso. Não, o problema A gente nosso. caçou isso, né? Isso é conquista nossa, né? São aquisições nossas. Nós é que procuramos isso tudo. Né? Hoje eu tenho um fígado aí que me ajuda a crescer. Eu trabalho, eu converso com ele, mas eu estou indo, aí. Ele está me acompanhando. Eu falei, me acompanhe, meu amigo. Vamos em frente. Mas assim como eu, tem todos, né? Todos nós temos os nossos problemas, né? Sempre vem com um problema, vem a solução. Nunca ele vem sozinho. Sempre vem a solução. Tem uma coisa que no caso aqui é justamente o contrário, aquele que soube usar. Ele fez muita coisa errada, mas tem no livro, algum dos livros lá da Dona Ivone, quando ela vai conversar com o Chopin, que ela pergunta se ele vai voltar como músico. Aí ele vira e fala assim, por que não? Eu não maldisse, eu não malversei a música, então eu posso voltar como músico, ainda que tenha feito um monte de coisa errada lá. Não vai ficar privado disso, né? Aí eu acho que é ao menos nesse caso em que você não usou mal um talento, só se aquilo estiver te impedindo de evoluir em outros aspectos que você está necessitando, tipo ciência, sei lá, outro tipo de conhecimento. Também. Eu acho que aqui a gente passa por situações que só conhecendo
a doutrina, a gente começa a repensar, né? Eu penso muito o que eu devo ter feito na outra encarnação. Sabe, eu devo ter deixado gente na rua, qualquer coisa desse tipo, porque, por exemplo, eu vim para cá, para o Espírito Santo, eu tenho casa em Rondônia, não consigo vender minha casa em Rondônia para comprar minha casa aqui. Comprei terreno aqui para construir minha casa, não consigo construir porque também o terreno está na justiça, sem eu saber, né? Aliás, não sabia. E nem estava quando eu comprei. E assim sucessivamente. São várias coisas, né, que eram para ter acontecido para eu ter a minha própria casa aqui, e eu não consigo. Aí eu falei assim, eu acho que eu devo ter feito muito mal às pessoas na outra encarnação para eu não conseguir resolver esse tipo de coisa aqui. E aí eu parti para outro lado. Eu pensei assim, bom, eu acho que Deus quer me testar, assim, porque desde sempre eu pensava assim, quando acontecia as coisas comigo, eu pensava assim, Deus, você está me testando de novo, né? Mas eu não vou falhar. Aí eu pus na minha cabeça que eu não dependo desse terreno, nem daquela casa lá de Rondônia, para eu ter a minha casa aqui. Então, eu vou guardar dinheiro de tudo quanto é jeito e vou comprar minha casa. Então, mas eu fico pensando, eu acho que eu fiz alguma coisa na outra vida muito ruim, aí eu estou passando por isso. Ô, Cleonice, você está falando nisso, eu acho que eu coloquei fogo no hospital, então. Mas deixa eu falar, existem provas e expiações, hein? A gente às vezes escolhe uma prova para a gente também, como uma forma de crescer, de evoluir. A gente escolhe essa prova, né? Alguma coisa que acontece conosco não é necessariamente uma expiação. Às vezes é uma prova que a gente escolhe, olha, tudo bem, me dá essa aqui que eu vou tentar, né? Não é tão assim como eu estou falando, não, mas é só para poder ter uma ideia, né? Tá bom, me dá isso aqui, aquilo lá, porque a gente não vem com a carga maior do que o suporte dos nossos ombros. Sim. Não vem. Se ela vem, é porque nós temos condições de suportar. Agora, vai de cada um, de querer ou não querer suportar aquilo. Não, mas titio, eu não reclamo, não. Estou comentando assim porque eu penso, né? Mas eu até gosto de morar em casa alugada, porque se me der vontade eu vou para outro lugar. Só que eu nunca tinha morado em casa alugada. Eu sempre morei em casa própria. E aí eu fico pensando assim, principalmente ultimamente que eu vivo no hospital, né? Eu penso assim, tenho que ter minha casa para deixar a minha família bem. É isso aí, tá certo. Esses anseios são saudáveis, né? Eu acho que são assim, Deus coloca as provas à sua frente para ver se você é capaz realmente de superar, de conseguir, de alcançar, sabe? De não esmorecer. Eu vejo também por esse lado. É exatamente isso. Mas é isso mesmo, Cleonice. Vamos em frente, mais um pedacinho? Vamos. É o 6 agora? Não, já foi, né? Já foi? É o 7. É o 7. Tá bom, vamos lá. Não, ainda tem mais. Tem mais? Eu achei. O fato de haver expiação no mundo espiritual e na Terra não representa um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que se prolonga na vida terrena, com o fim de facilitar o seu adiantamento através de um trabalho efetivo. Dele depende tirar o proveito. Não é melhor para ele voltar à Terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la?
Esta liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Se ele for infeliz por maior ou menor tempo, não poderá queixar-se senão de si mesmo, pois o caminho do progresso está sempre aberto para ele. É a justificativa do livre-arbítrio, né? Sim. É que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. É aquilo Isso que a é gente já tinha lindo. falado, né? É muito bonito isso. A melhor coisa que tem é ter liberdade. Mas liberdade nos traz responsabilidade. Nem Porque todo mundo quer, né? Todo ato nosso tem consequência. E nós somos responsáveis por todas as consequências dos nossos atos. Eu fico pensando muito, gente, nós temos casa, família, trabalhamos, né? Temos os problemas que Deus, as nossas expiações, nossos problemas do dia a dia, né? Conseguimos resolver, a doutrina nos dá sabedoria, nos dá consolo, né? Nada melhor do que um dia após o outro, né? Mas eu fico pensando nesse povo que mora na rua, cracudos, alcoólatras, os abandonados. Eles são tão carentes. Eu fui 2 vezes já distribuir marmitex e eu trato eles com carinho, meu amor, minha vida, como é que você está? E eles te retribuem com tanto carinho, você vê tanto amor nos olhos deles, que chega a ser emocionante, sabe? Tem uma moça nova, tão bonita. E aí, tudo bem, minha querida? Ela, tudo, e você? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Abre um sorriso tão lindo, tão lindo. Como é que eles se veem? O que passa no coraçãozinho dessas criaturas, morando daquele jeito? Eles estão tão bêbados que a gente tem que levar a comida lá a eles, porque não conseguem levantar. Sônia, é isso aí que eu ia falar. Na realidade, a maior parte desses corações que estão nessa situação estão em fuga de si mesmos, em fuga da disciplina, porque muitos deles, aliás, a maioria deles tem casa, tem parentes, e a maioria deixou a casa porque não suportou a disciplina. Está fugindo, Esta. Sua voz está pipocando. A maioria deles, a gente tem que entender, eu também tenho muita compaixão desses corações, mas a gente tem que entender que a maioria deles está em processo de fuga de si mesmos, fuga da disciplina que a própria família impõe, então vai para a rua porque na rua tem total liberdade. Entendeu? Então, assim, existem leis que são universais, né? Não é lei só aqui para a Terra, não, é lei para todo o universo. Então, todos nós temos que aprender a viver com disciplina e responsabilidade. Então, esses corações, apesar de, é lógico, a gente ter muita pena, a gente tem que fazer mesmo a nossa parte. Eles também estão aí para que um aprendizado para nós. Para eles, né? Para eles é a escolha deles que serve de aprendizado para a gente, né? Porque é uma maneira da gente exercitar a compaixão, exercitar a beneficência, né? Exercitar isso tudo. Mas assim, a fraternidade. Para eles é fuga. Lembra que a gente estava lendo aí no outro item que a gente tem que voltar e às vezes a carga volta mais pesada. Verdade. Para mim está sendo uma experiência fora de série muito boa, porque eu sou muito intolerante quanto a isso. Eu tenho problema na família de alcoolismo. Eu sempre fui muito intolerante. Eu acho que está porque quer. Então, isso está me trazendo uma sabedoria, lições, né? uma compaixão, uma coisa assim, está despertando uma coisa muito grande no coração. Acaba mexendo com a gente. Mas, Sônia, na realidade, assim, existe aquela parte sua, está certa.
está nessa situação porque quer. Todos nós estamos na situação porque queremos, né? Porque a gente procurou. A nossa liberdade de escolher nos levou, muitas vezes, a escolhas que não são as melhores. Só que o que a gente tem que aprender é respeitar a escolha das outras criaturas. Mas tem casos e casos, né? Tem gente que foi para a rua e assim, de repente, por uma escolha. Outras vezes, por conta de uma prova, você perde casa, você perde família e não tem para onde ir. Também são situações complicadas. Então, para cada caso é um caso. Independente do que levou a criatura a estar lá, realmente você tem que ser, tem que ter empatia e misericórdia. Uns foram por escolha, outros foram por falta de escolha. Também. É, Eu tive mas- um colega. Fala, Titio. Eu estava dizendo que eu tive um colega, um ex-seminarista, uma pessoa até inteligente, era muito inteligente ele, estudioso, muito estudioso, e, de repente, passaram anos, né, que eu não tive contato, porque foram vários anos que eu não tinha mais contato com ninguém, nenhum deles. E um belo dia, estou lá na Glória, que eu fui comprar pão, se eu não me engano, fui comprar pão. Eu vi uma pessoa lá na calçada e eu não sei por que me chamou a atenção, eu me aproximei dele. Ele está numa situação assim totalmente precária, uma situação terrível. E não só pelo fato do consumo de droga, né? Mas numa situação deprimente. Aí eu me aproximei, perguntei o nome, ele confirmou quem eu estava pensando, né? Disse, rapaz, você não está me reconhecendo, não? Aí ele olhou para mim e disse, é o Bise, que me chamavam de Bise lá, né? É o Bise, ei, Bise. Disse, pois é, rapaz, você não quer uma ajuda, não? Quer que a gente te ajude? Eu posso até fazer um contato e te ajudar. Não, está muito bem assim, eu gosto de ficar assim. O que a gente vai fazer? A gente não pode obrigar, né? Houve um tempo em que a gente quase que pegava essas criaturas e dava um rumo, né? Dava um destino para elas. Mas você também está agindo de uma forma meio estranha, né? O ajudar que a gente pode fazer é levá-lo muitas vezes para uma clínica para poder ver se ele consegue se libertar. Tem uma série de coisas que a gente poderia fazer, né? E teve um outro aqui também, dessa praça aqui do Ibis mesmo. Estou falando de alguns casos, né? Claro que são vários casos, inúmeros casos que existem. Né? Eu acho que o som da Yolanda está aberto. Aí esse senhor, que eu acho que até a Marcinha também conhecia, porque ele estava sempre aqui na praça, ele dormia com braços cruzados em cima daquela mesa, passava a noite toda naquela mesma posição. Às vezes eu chegava para ele e conversava com ele, você não quer trocar essa roupa, não? Você não quer tomar um banho, não? Eu tenho onde levar o senhor para tomar um banho. Não, eu não quero. Você não quer trocar a roupa, não? Não, eu também não quero. O que o senhor quer? Você quer alguma coisa que eu possa te ajudar? Não, a única coisa que você pode me fazer é comprar um cigarro para mim. Daí, tá bom, vou lá comprar um cigarro para o senhor. Comprei um cigarro para ele, que a única coisa que ele estava querendo fazer é aquilo. Então, são várias situações, né? São inúmeras situações, né? Eu fico pensando nesse povo que desaparece de casa, às vezes com problema de perder memória ou ter uma certa Esse é um outro caso, né? deficiência mental, aqueles que o pai, a mãe. Eu fiquei lembrando muito daquele caso daquele médico oncologista que sumiu em São Paulo e estava tendo lapsos de memória. É horrível. Verdade. Mas
Tem aquele caso também do violonista clássico que tocava na orquestra, né? E foi parar nas também. ruas por causa do álcool, né? Tem muita gente, engenheiros, Patrick falava quando ele lembrando fazia agora essas disso visitas, dele. engenheiros que largaram a profissão, se entregaram. Quer dizer que é como a Paula estava falando, cada caso é um caso, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui. Em suma, disso tudo, que é o que a gente pode concluir, é que nós podemos ajudar, nós devemos ajudar, né? Nem sempre a gente pode, né? Mas a gente sempre tem que estar à disposição para poder ajudar. E nunca, jamais fazer nenhuma, como é que se diz, observação e nenhum julgamento. A palavra é essa que eu estava. A gente fica, depois de 70, a gente começa a ratear. Começa a falhar. O tico e o teco, às vezes, eles não estão muito bem naquele dia. Aí tem que alguém ajudar. Isso aí é uma caridade, tá, Sônia? O HD Agora está você tira uma desatualizado. Desatualizado. O HD está desatualizado. Não, o HD Tem que cansa. reciclar. Ele cansa Então, o HD. às vezes cansa mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que fazer a parte da gente e acabou. Porque eu vejo os moradores de rua, eu já tive a oportunidade de conviver até com pessoas. Até tive uma vez conversando com a Égida sobre isso, né, Égida? Já saiu. Clanice, eu dei uma saidinha aqui para atender a porta. Aqui. Tá. Então, na verdade, a situação é ao contrário, não é a família que abandona. São eles que abandonam a família. E depois, o que acontece? Por situações que acontecem na família, eles têm aquele momento de vontade de largar tudo, jogar tudo para o ar, ir para a rua. E se nesse momento ela tomar essa decisão de fazer, ela vai e não volta. E às vezes tem muitos que conseguem se segurar e depois continuam na vida normal. Então, assim, os casos que eu vi, convivi mesmo perto, muito perto, gente, muito perto, não da minha família, mas eu cheguei a considerar como da minha família. Assim, tem coisas que acontecem dentro de casa que faz com que elas sofram muito e aí elas vão para a rua e ficam na rua. E não querem sair dessa vida. Não conseguem, não sei se não conseguem mesmo ou não querem, porque é mais fácil, aliás, mais fácil assim, vão viver do jeito que querem, mas é muito sofrimento, tá? Eles sofrem muito também com isso. Eu não sei se seria uma forma de purgar determinadas situações de uma outra encarnação, não sei. Tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Pior que Tudo é sofre mesmo, aproveitado. sofre muito. Às vezes a pessoa que é da família, ela entra num choro compulsivo que parece que vai sair a alma dela através do choro. E promete mundos e fundos. E família sofre, família se arrasa, sabe? É uma coisa assim muito, muito forte, uma coisa muito forte. É muito. Você vê a pessoa se acabando, a pessoa bonita, inteligente, se acabando, e a gente impotente, sem poder fazer nada, porque ela tem um livre-arbítrio. Essas pessoas são dissimuladas, são inteligentes, né? E você não tem quem pedir ajuda, é só prece, só Deus para pedir ajuda, né? Só Deus para poder ajudar. Aquilo que a gente falou, né? Triste. O que a gente falou, né, Sônia? A gente tem que fazer a parte da gente, né? Verdade. Até que ponto a gente pode ajudar, no ponto que a gente puder ajudar. Essa a condição. Até onde podemos fazer alguma coisa, onde a gente puder fazer alguma coisa. É porque a gente não sabe o drama íntimo de cada um, né? O que levou a pessoa tem que respeitar, essa né, a decisão de cada um. É verdade. Pois eu tiro uma dúvida para mim. Eu li em algum lugar que todas as pessoas que têm problema neurológico, Alzheimer, essas coisas assim, muito fortes, que o espírito não consegue fazer o desdobramento, ele fica enclausurado na matéria.
É isso? Eu não poderia te Isso dizer também, dessa Sônia. forma, não. Eu não poderia dizer dessa forma. Que há alguma coisa em relação também espiritual, claro, evidente que existe. São questões que estão associadas, né? Tem o problema físico, né? O problema orgânico, o problema físico, mas tem um problema espiritual também. Às vezes a pessoa tem uma anomalia, que aí já vem pelo caso da questão física, né? E tem um problema que, às vezes, a pessoa também fez mau uso da própria inteligência, do próprio livre-arbítrio, né? E são fatores que implicam nessa hora, contribuem, né? Corroboram para que seja mais grave ou menos grave. Agora, essa questão de não conseguir desdobrar, eu não sei, não. Eu não posso lhe afirmar, não, mas eu posso até pesquisar alguma coisa. Não seria, talvez, dentro desse campo de não poder desdobrar, porque a condição de desdobramento ele acontece naturalmente com o corpo adormecido, o espírito ou a alma, né, ela se desliga do corpo naturalmente. Agora, a gente fazer uma Tio, vinculação, hein? tio, pode levar essa pergunta dela para o nosso estudo de domingo, né? Também, pode levar. Achei. A gente conversa lá. Não que a gente esteja sem condições de falar aqui agora, mas eu teria que fazer alguma pesquisa nesse sentido. Ok. É verdade. Olha só, eu não sei se vocês conhecem uma senhora que vive ali no Ibis. Ela vive na rua. O que eu sei, até o Arno que me falou, ele teve mais contato com ela do que eu nunca tive contato, só conheço assim de vista, mas ele já teve mais. Diz que ela ficou daquele jeito de tanto estudar, ela fazia medicina, estava praticamente concluindo o curso de medicina, mas diz que ela estudava demais. Aí diz que isso é o que falam. Que ela É uma magrinha, Cleonice? Isso, exatamente. Bem magrinha? Olha só, não. Ela foi minha colega da escola. Ela fez o primário junto comigo. Ela é professora. Ela teve um problema de distúrbio mesmo. Uhum. Mas ela não é moradora de rua. Ela tem casa. É porque ela é andarilha. Ela anda, mas ela de noite vai para a casa dela. E ela está sempre arrumadinha, né, Égida? Ela vai ao banco, ela recebe o pagamento dela, ela faz as contas dela, mas ela tem daquele negócio que ela fala. E ela é inteligentíssima. Diz que é, muito inteligente. Bom, o que eu fiquei sabendo era isso. Sabe o que ela me falou? Que o marido batia muito nela. Ela falou que o marido dela batia muito nela. Uma vez na rua ela falou para mim, não sei se é real, né? Mas parece que o marido já faleceu e tudo. Ela falou que o marido batia muito nela, maltratava muito ela. Então, você vê que Ela são vários fatores que implicam, né? Uns panos, né? Isso mesmo. Aí eu fico pensando, será que não é uma forma de crescimento? Olha, de crescimento, eu acho que não, Cléo. De crescimento, não. Eu gostaria de falar é que tanto a encarnação anterior, a espera no plano espiritual, a encarnação atual e a próxima encarnação são encarnações que são momentos solidários uns com os outros. Sim. O período que nós ficamos encarnados, encarnamos, voltamos. Na radicidade. Está tudo interligado, né? E, na realidade, esses momentos que essas pessoas estão passando, aos nossos olhos, parece que é uma eternidade, mas são momentos na vida, levando em conta a vida espiritual e a eternidade, são pontuais. Então, as pessoas estão naquele estágio
e conforme a Cleonice e a Égida falou, não é bem um crescimento, ela está estacionada ali naquele ponto. Vai chegar um momento que ela vai ter uma ajuda externa, Deus mexe com ela no íntimo e ela sai daquela condição. Pode ser que não seja nem nessa encarnação e nem na outra, mas ela vai chegar... Leva tempo. Ela vai receber ajuda e vai sair. Despertar, né? E quantos estão no plano espiritual em situações assim no umbral há muitos anos? Tem uns que estão 100 anos, 200, 300 anos no umbral e ficam numa situação tipo uma letargia. Mas chega num momento que ela sai daquele estágio, o espírito sai daquele estágio, né? É verdade. E a gente tem que entender que... Eu penso também que para haver crescimento, para haver um desenvolvimento, eu acho que a pessoa ela precisa ter consciência, né, daquilo que ela faz, né? Se a pessoa tem um distúrbio mental e ela não tem plena consciência dos atos dela, eu acho que, como o Chacô falou, ela fica parada, ela fica estacionada, né? Stand-by. Eu penso, ela fica lá, estacionada. A partir do momento em que ela adquire consciência que ela tem livre-arbítrio, porque quando a pessoa ela tem um distúrbio, um problema mental, ela não pode ser considerada livre-arbítrio porque ela, às vezes, não sabe o que é certo, o que é errado, né? Não tem plena consciência dos seus atos. Estava pensando aqui também, por exemplo, o Nicolau ele teve uma prima que nasceu com aliás, no ato do nascimento, ela teve uma lesão cerebral. Então, ela não conseguia falar, faltou oxigênio, então ela não conseguia falar, ela não conseguia, assim, ela tinha movimentos descoordenados, então ela passou 40 anos sobre uma cama. Só que ela não conseguia falar, mas ela entendia perfeitamente tudo. Então, aí é uma prova, eu considero uma prova, e se a pessoa, nesse estado, né, de total imobilidade, sem poder se comunicar, aí eu acho assim que a pessoa, ela pode, nesse estado, ela pode evoluir, porque ela tem livre-arbítrio a poder, apesar de não poder se expressar, né, dela não ter condições, ela tem o livre-arbítrio e ela está consciente de tudo que está acontecendo à volta dela. Aí há a possibilidade, opinião minha, achismo, eu acho que a pessoa pode evoluir nessa condição, de como ela encarou nessa encarnação essa situação dela. Agora, uma pessoa que não sabe o que é certo, o que é errado, né? Então, eu acho que ela fica estacionada. Qual é a opinião de vocês? Né? Cada caso é um caso. Mas até eu gostaria até de falar, porque olha só, eu fiquei pensando, Sheila, na sua fala. Até um certo ponto eu te dou razão, mas veja bem, aquelas crianças, por exemplo, os autistas, que hoje em dia é o que mais tem, e existe o severo, que eles não sabem de nada totalmente. E a gente que é da escola pública, a gente atende essas crianças na escola pública, elas são atendidas muito bem, inclusive. Elas não sabem realmente o que elas fazem, elas não sabem. Mas será que seria uma injustiça divina essa criança nascer já desse jeito, passar a vida desse jeito e não haver um crescimento? Ai, eu não sei, eu não consigo. Não, claro que não é. Isso aí é incompatível com o Deus que a gente sabe que é Deus, né? Então então você pode estar ou é pela dor ou é pelo amor que ele está nessa situação. Que é para ele crescer, sim. Porque você está falando do autista, mas quando eu fazia visita lá no hospital infantil, tinha uma criança linda, cabelinho pretinho, os olhos claros, a pele muito branca.
ela não ouvia, ela não via, ela não falava, ela era um vegetal. Isso é verdade. Aí, outro E às caso. vezes pode ser até o espírito de luz que está ali, passando por aquele momento. Não tem aquele caso da Valéria, que o Chico Xavier conta? Mas nesse Contou. caso aí, o que que acontece? Por exemplo, pai e mãe tinham acompanhava. Assim que ele nasceu com problema, ele ficou no hospital, eles adotaram outra criança. A outra criança era cercada de amor e carinho. As enfermeiras ficavam possessas, porque quando eles iam lá, eles iam por obrigação, não demonstravam amor nem carinho por aquela criatura. Então você vê que ela estava ali, era por uma purgação, coitada. Era muito triste você ver aquela criança ali, porque criança, quando você olha uma criança, o que vem de instinto, aquele sentido de maternidade, de acolhimento, de vou proteger, e não sentiam isso por ela. Então, naquele caso ali, pode ter sido uma purgação, como para outros casos, pode ser espírito de luz que está. Por exemplo, tem um outro caso que a gente foi e conversou na evangelização de um cara que queria fazer. Ele tinha tido uma vida regrada, aí chegou para o mentor dele e falou assim: eu quero vir numa missão, quero fazer isso, quero fazer aquilo, aquilo outro. Aí o mentor dele virou assim: ó, então você vai ter que aprender. Aí ele veio como um deficiente, passou por um monte desde os preconceitos a tudo mais, desencarnou cedo, passou bem, para depois ele poder vir desempenhar a função que ele queria desempenhar. Então, são situações tão plurais, né? Eu queria falar, Cleonice, sobre o autista. Quem tiver interesse de aprender um pouco mais sobre o autismo, tem um senhor, né, um médico, de um desses países aqui da América Latina, não sei se é Equador ou Peru, que o Divaldo trouxe lá para a Mansão do Caminho. Ele é especialista em autismo, ele é espírita, médico, e ele é dessa área. Assista lá na Mansão do Caminho os estudos do Juan, que é esse médico que eu estou falando. Ele fala muito, eu acho que deve ser um dos caras que mais entende de autismo aqui no Brasil, deve ser ele. Na Mansão do Caminho, no canal da Mansão do Caminho, do Divaldo. É Juan o nome dele. Aí. Disso tudo a gente pode concluir que, ao longo do tempo, pelo nosso livre-arbítrio, nós construímos o nosso equilíbrio e o nosso desequilíbrio. Então, nós somos sempre responsáveis por tudo aquilo que acontece. Consciente ou inconsciente, nós somos sempre responsáveis pelos nossos atos. Existem os atenuantes e os agravantes. Portanto, cada caso tem que ser da Luz, Egeu, no livro Missionário da Luz, fala muito sobre isso. Pois o André Luiz fala muito. E esses espíritos que vêm hoje como autistas, isso já existia. Só que hoje deram nome. Já existia. É isso aí. Todas elas já existiam. Nos livros, o André Luiz narra isso muito. E tem vários tipos de autismo. Vários graus, né? Gente, acho que nós vamos encerrar, né? Vários graus. 6h10 já, né? É uma pena que está tão boa a conversa aí. Pois é. Não está? Eu até gostaria de ir mais à frente. Eu também. Gente, eu quero falar um negócio. Vocês me desculpem, vocês veem que de vez em quando eu saio, né? Mas quando toca a porta, agora o rapaz veio pegar o negócio aqui, então eu tenho que ir lá e eu deixo a Egeu e eu vou lá. Tá? Então, quando eu sair, é sempre... Eu não fico chorando aqui com medo, não, porque ela saiu. Não se preocupe, não. É só porque eu falei assim, já até conversei com você, né, Eshida? Então, mas assim, eu acho que é muito interessante esse assunto, tá? Que surgiu aqui. Muito interessante, porque a gente convive com isso. Olha,
diariamente. E aí a gente volta lá atrás, onde fala da nossa participação ou da nossa omissão em relação às pessoas, né, em relação àquilo que a gente pode fazer para ajudar o nosso irmão a crescer. Eu não sei se a já conversou com vocês, mas a gente tem um rapaz aqui, o Elias. Elias é um morador de rua, ele é dependente químico, né? E ele, sempre que ele está com fome, ele é andarilho. E sempre que ele está com fome, ele vem aqui. Então, ele vem aqui às 8h da manhã, às vezes ele vem almoçar, então ele está sempre que ele sabe que ele tem comida, né? E uma vez ele me pediu dinheiro, eu falei assim, olha só. Aí conversei com ele, eu falei, ó, dinheiro eu não te dou. Você come da minha comida. Você já viu que você come da minha comida. Então, assim, o que eu boto no meu prato, eu te dou a marmita para você comer. Mas não me peça dinheiro, que dinheiro eu não dou. Porque eu sei que ele é usuário de droga, né? Então, não dou dinheiro. Mas uma vez a gente conversando, e ele saiu de casa porque o pai dele morreu, a mãe dele casou de novo, e o padrasto dele queria trazer ele no cabresto. Ele não aceitou o cabresto e saiu de casa. Acabou. Desse modelo. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Não é que a gente não tenha que ter comiseração e nem compaixão desses corações. Claro que temos que ter. Né? Isso também serve para nos provar, né, que a gente também está tentando melhorar, que isso também bate na gente, que o sofrimento dos outros também está alcançando a gente, né? Mas, assim, isso vem mostrar a gente que a maioria, a gente não está falando todo, que sempre existe exceção, a maioria é problema de fuga, de disciplina mesmo, né? A gente sabe disso. E esses moradores de rua, pelo menos aqui em Vila Velha, a bateria está acabando. Pelo menos aqui em Vila Velha, aqui no IB, a gente tinha, ali na pracinha, mas um monte de morador de rua. O rapaz que assumiu agora a comunidade, ele conseguiu tirar. Por quê? Porque a prefeitura, várias vezes, a prefeitura vinha oferecer a eles a ajuda de levar, entendeu? Assistente social. Vai não. Não vai. Eles não querem. Por quê? Porque aonde eles vão, eles têm o horário de entrar, eles têm que tomar o banho. O que é isso? Gente, isso é disciplina. Então, esses corações, a maior parte deles está fugindo disso. E não tem jeito, a gente tem que ter disciplina a vida inteira. Né? Não tem jeito. Né? Liberdade. Eu tenho liberdade? Até certo ponto eu tenho. Até certo ponto só. Liberdade. Nem quem mora sozinho no deserto tem liberdade, porque ele tem a hora de dormir e a hora de levantar, porque o sol nasce e o sol se põe. São essas coisas que a gente tem que entender. Né? Muito bem. Leonice, a gente pode ir até mais tarde, se você quiser, a gente vai. Paulinha está morrendo de rir, né, Paulinha? Está na hora. A gente não vive com isso, né, Paulinha? Aí é complicado mesmo. É bom a gente conversar mesmo, sabe, Leonice? Muito bom de trocar de ideia. Nossa, tem cada caso assim que eu vou te contar. Viu? São vários. Eu tenho a sorte de todo ano pegar especiais na minha turma, sabe? Apesar de eu não concordar com esse nome, né? Porque eu acho que especial todo mundo mas já que adotou-se esse nome, então, e eu tenho a sorte, eu digo que é sorte porque todo ano eu tenho. E graças a Deus eu consigo, êxito, graças a Deus, sabe? Então, o primeiro passo é você se tornar amicíssimo dos pais, que é uma coisa que a escola não gosta, mas eu sou teimosa e eu faço isso. E aí eu consigo trabalhar com a criança.
Mas é muito complicado, tá, gente? E muito mais complicado quando a família omite, a família esconde o problema, sabe? Porque hoje, graças a Deus, a lei da educação, ela ampara a criança de 4 anos, né, para frente. Então, quando chega a 4 anos, eles são obrigados a levar essa criança para a escola. Aí é quando a gente descobre. E eles procuram esconder de todas as formas. É uma luta mesmo. E a gente tem que, nesse sentido que eu falo, que a gente tem que entender, procurar entender, ser paciente, segurar nas mãos de Deus mesmo e dizer assim, nós vamos conseguir fazer. Muito bem. Vamos. O que nós cantamos hoje? Que não cantou ontem? A melhor oração. Ave Maria, que não conseguiu ontem. Tá bom. Papu, a melhor oração vou deixar para segunda-feira. Ah, fica à vontade, eu só dei a sugestão. A ideia, tá certo. A ideia. Isso aí. La, 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 la. La, 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 la. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicatur in mulieribus, benedictatur in mulieribus, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe Deus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Vamos para a nossa prece de encerramento. Chacu, você faz a nossa prece, por favor? Faço sim. Querido e amado Mestre Jesus, nós estamos agradecendo por esses momentos em que estivemos reunidos nessa casa de caridade que nos acolhe, nos ampara, nos ensina e nos induz a fazer aquele trabalho que o Senhor nos trouxe há mais de 2000 anos. Pedimos, Mestre querido, pela Casa Espírita Cristã, por todos os seus trabalhadores e assistidos, deste e do outro lado da vida. Pedimos pelos benfeitores espirituais que fazem a gestão da Casa Espírita Cristã no plano espiritual e que possamos continuar esse trabalho, esse estudo em rede, onde temos a certeza que estamos acompanhados dos benfeitores espirituais e de espíritos que estão também na mesma situação nossa ou necessitados de aprendizado como nós mesmos. Ampara-nos, Senhor. Fique conosco sempre, nos intuindo, nos inspirando para que possamos dar o de melhor que há em nós, para que possamos cumprir aquilo que foi planejado. Muitas vezes por nós mesmos, antes da encarnação, pelos nossos benfeitores espirituais que nos acompanham, nossos conselheiros, que possamos seguir esse roteiro de vida que o Senhor nos trouxe para o autoaprimoramento. Ampara-nos, Senhor, e que a sua paz possa ficar em nossos corações. Muito obrigado, Mestre querido, que assim seja. Que assim Que assim seja. Assim seja. Assim seja. seja.